Pessoal, aqui no canal a gente sempre fala de CBDC, CBDC de atacado, CBDC de varejo, mas existe uma outra modalidade que eu acho que não é muito falada, que é a CBDC sintética. E hoje eu vou defini-la aqui para você de acordo com uma matéria que saiu pela cato.org, tá? Uma análise das diferentes modelos de CBDCs. Então, lendo aqui o que eles disseram, eu vou colocar na tela aí para vocês. A parte onde eles falam de CBDC sintética, ele diz assim, ó, um CBDC sintético realmente não é um CBDC. Em vez disso, CBDC sintético descreve uma stablecoin com as reservas respaldando seu valor mantido em uma conta mestra do Banco Central. Vamos detalhar o que essa descrição significa. Primeiro, uma stablecoin é uma criptomoeda com seu valor atrelado a moedas governamentais, títulos de curto prazo ou commodities em um esforço para estabilizar seu valor. Para atingir essa PEG, os emissores da stablecoin geralmente mantêm reservas em uma base de 1 para 1. Olha só, vamos associando as coisas aqui. A segurança e a solidez dessas reservas podem depender de onde estão sendo mantidas. Por exemplo, os bancos tradicionais normalmente mantêm suas reservas no Federal Reserve, no que é conhecido como conta mestra. No entanto, o acesso a contas principais geralmente é limitado a bancos regulamentados pelo governo federal. Agora, nesse documento aqui do Centro para Estudos Estratégicos Internacionais, esse é um pedaço do texto, tá? Depois eu vou deixar o texto completo aqui na descrição, mas só essa parte onde fala de CBDC sintético é importante a gente ler aqui para a gente juntar os dados. A terceira opção, um CBDC sintético, não é um CBDC, porque o Banco Central não emitiria a moeda digital. Um CBDC sintético, presta atenção, um CBDC sintético é uma stablecoin com uma reviravolta. A instituição financeira emissora apoiaria seu stablecoin com reservas no Fed. Com efeito, essa seria a versão em moeda digital do regime de conselho monetário usado pelos bancos centrais que desejam manter uma taxa de câmbio fixa com moeda quase ou totalmente lastreada em moeda estrangeira, como em Hong Kong. Se um CBDC sintético fosse 100% respaldado pelas reservas do Fed, seria uma forma do chamado banco restrito, em contraste com o banco de reservas fracionárias, e é por isso que alguns proponentes chamem isso de stablecoin estreita. Um CBDC sintético ou um sistema que permite a emissão de várias stablecoins totalmente lastreadas em dólares seria tão seguro quanto um CBDC, ao mesmo tempo em que ofereceria mais concorrência e inovação ao setor privado. Olha só, mais uma definição aqui de CBDC sintético. Vamos juntando essas peças, tá? E aí aqui vem uma parte interessante desse texto. Ele diz assim: qual modelo os Estados Unidos devem escolher? Aí a resposta aqui: os Estados Unidos não precisam escolher um único modelo para um dólar digital. Dessa forma, pode fazer mais sentido pensar em dólares digitais no plural. Dos modelos descritos acima, um CBDC intermediário e um CBDC sintético não seriam mutuamente exclusivos, pelo menos em teoria. De forma mais geral, um CBDC dos Estados Unidos e stablecoins em dólares podem coexistir. E aí, nesse documento aqui do BIS, né, que é o Banco de Acordos Internacionais, ele diz aqui, ó, CBDCs, princípios fundamentais e recursos alternativos. Então, aqui nessa parte onde ele fala de CBDC e sintética, ele fala exatamente assim, ó, uma estrutura alternativa potencial sob a qual os bancos centrais poderiam se envolver com o aumento das moedas digitais seria para os provedores de serviços de pagamento do setor privado. Olha só, eu vou ler novamente para vocês. Uma estrutura alternativa potencial sob a qual os bancos centrais poderiam se envolver com o aumento das moedas digitais seria para os provedores de serviço de pagamentos do setor privado emitir passivos compensados por fundos mantidos no Banco Central. Então, olha só como ele cita o setor privado aqui nesse funcionamento de CBDCs sintéticas. Vai prestando atenção. Tal abordagem foi sugerida por algumas propostas de stablecoins e descrita em alguns exemplos como CBDC sintético. Esses provedores de serviços de pagamento atuariam como intermediários entre o Banco Central e o banco final dos usuários. Se o macro-regulatório puder garantir que as responsabilidades desses provedores sejam sempre integralmente fundos no Banco Central,
Esses passivos podem compartilhar algumas características de um CBDC emitido pelo Banco Central, banco a banco. No entanto, esses passivos, tá? No caso, passivos do Banco Central, não seriam um CBDC, pois o usuário final não teria direito a essa moeda, esse CBDC sintético. Eles são essencialmente uma forma de dinheiro do banco restrito. Além de não ser um CBDC por definição, esses passivos também não teriam alguns recursos importantes de dinheiro do Banco Central. Conforme descrito na seção blá 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 aqui do texto, os provedores de serviços de pagamentos comerciais se beneficiam de fortes efeitos de rede, potencialmente levando à concentração em monopólios ou fragmentação. Os bancos centrais têm política ao invés de objetivos de lucro. Isso possibilita a neutralidade na prestação de serviço aos usuários, permitindo um relacionamento aberto e inclusivo do sistema. Outra diferença entre o CBDC e o dinheiro do banco estrito, que seria o CBDC sintético, é a liquidez. Olha só, ele cita aqui no documento, vou deixar na tela para vocês. Os bancos centrais podem expandir seus balanços e criar passivos adicionais a curto prazo em resposta à demanda subjacente. Pelo projeto, o prestador de serviços de pagamento, conforme descrito acima, não pode fazer isso. Todas as responsabilidades devem ser compensadas por fundos mantidos no Banco Central. Isso torna um CBDC mais líquido do que uma reivindicação correspondente em um provedor privado. Para esse CBDC sintético, as preocupações sobre a exigência dos fundos correspondentes subjacentes podem causar dúvidas sobre o valor dos passivos e resultar em usuários vendendo-os com desconto em relação ao valor nominal da moeda. Que moeda? Que valor nominal? Isso não pode ocorrer com um CBDC. Pode haver um papel útil para os passivos emitidos previamente combinados com o dinheiro do Banco Central em um sistema de pagamento de jurisdição. No entanto, as informações necessárias e a tomada de decisões para um Banco Central permitir tal arranjo é muito diferente de uma consideração de emissão de CBDC. Ou seja, estão falando aqui da inclusão do Banco Central junto com o setor privado para ajudar a emitir esse passivo que seria só o Banco Central teria acesso. Vamos ligando os pontos, pessoal, vamos ligando os pontos. Aí aqui nesse outro documento, tá, do Banco da Inglaterra, falando do Digital Pound. Aí aqui nesse documento europeu, falando da Libra Digital, eles falam assim: as stablecoins lastreadas em reservas seriam economicamente semelhantes à Libra Digital, mas não são CBDC. Uma stablecoin não bancária poderia ter ativos de garantia mantidos inteiramente com o Banco Central. Embora isso seja economicamente semelhante à Libra Digital, tal stablecoin seria uma responsabilidade do emissor do setor privado e não uma reivindicação do Banco Central. Tal abordagem foi descrita por alguns como CBDC sintética, mas como a reivindicação do usuário não está no Banco Central, ela não é considerada uma CBDC. Aí, no caso aqui, é uma CBDC que é a de atacado e a de varejo, né? A gente já conhece aqui, já vem falando bastante. E agora que também nesse documento do Grupo dos 30, onde já citei aqui no canal uma vez, já falei desse documento várias vezes, onde eles citam o XRP como uma moeda supranacional, tá? Ainda tem um parágrafo onde eles falam aqui de CBDCs indiretas ou híbridas, tá? Que é a mesma coisa ali que essa CBDC sintética que é mencionada várias e várias vezes em muitos documentos. Ele diz que as preocupações associadas ao tamanho da pegada do Banco Central decorrente do CBDC direto podem ser mitigadas isolando parcialmente o Banco Central dos usuários em geral. Uma versão desse isolamento é um segundo nível de bancos de pagamentos restritos, ou seja, do setor privado. Existem muitas variantes. Uma variante seria o CBDC indireto, pelo qual as empresas de tecnologia ou bancos convencionais poderiam fornecer aos clientes CBDCs sintéticos. E isso seria equivalente, do ponto de vista das contas financeiras, a um CBDC direto, mas deixa espaço para remuneração escalonada de depósitos. Os clientes poderiam, então, fazer pagamentos com depósitos bancários limitados, seja em forma de um token ou em forma de conta. Em todos os casos, o setor privado, e não o Banco Central, seria responsável por integrar os usuários. Olha só, vou ler de novo. Em todos os casos, o setor privado, e não o Banco Central, seria responsável
por integrar os usuários do CBDC às interfaces do programa de aplicativos pela distribuição de troca do CBDC sintético. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Ele quer dizer que vai ter um agente ali trabalhando juntamente com o sistema de CBDCs para ajudar o Banco Central a operar, a fazer essas transações de forma com que possa ser rápida, tanto dentro de uma jurisdição quanto para fora do país. São integrações que estão juntas, porém distribuídas em várias partes do globo, tá? Essa é a chave aqui desse sistema de CBDCs, é a integração do todo. Eles estão buscando fazer essa integração do todo através desse sistema de multi-CBDCs, tá? Então é isso que a gente vem batendo na tecla bastante aqui no canal, é isso que eu tento trazer aqui para vocês sempre quando eu posso, através de estudos, através de documentos, tá? Documentações, não sou eu, Jéssica, falando, é o grupo dos 30, quem sou eu, Jéssica, para falar isso? Tá, pessoal? Só tô aqui mostrando para vocês, apontando, ó, é isso aqui que estão falando. Então, pro vídeo de hoje, foi um vídeo um pouco extenso, um vídeo num formato diferente, mas espero que tenha agregado aqui no conhecimento de vocês, falando sobre CBDC sintética, falando tudo aqui que esses bancos, essas instituições, todos estão falando ao mesmo tempo e conversando, tá? Através desses documentos. Isso aqui é discussão. Nem faculdade faz um trabalho desses aqui que a gente está fazendo há muito tempo, de pegar documento. Eu quero dizer que nem na minha faculdade, sou formada em nutrição, nunca fiz um trabalho assim de conversar, né, com documentações, documentações que se conversam, que eu quero dizer. Então, assim, é muito bom poder compartilhar isso com vocês, compartilhar o meu ponto de vista, compartilhar um pouquinho do que eu estudo por aqui. Tá bom, pessoal? Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!